Olá, boa noite. Vamos começar nosso estudo bíblico daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 minutinhos. Nós vamos dar início hoje ainda fazendo de forma online, né? Não estamos fazendo presencial. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar com o nosso estudo presencial. Deixa eu só ver se o som está saindo aqui. Acho que deve estar saindo. Vou ver se o meu retorno aqui ajuda. Está funcionando o retorno. Então nós vamos dar início ao nosso estudo nessa noite, jornada pela Escritura. Semana que vem nós voltamos com o nosso estudo presencial e online, né? Mas hoje nós vamos fazer ainda só de forma remota aqui pelo Facebook e depois lá no YouTube. Depois nós vamos transmitir também pelo YouTube. Coloque aí um boa noite, você que está conosco. Nossa irmã Regina Casadori está aqui conosco, Pedro Casadori, Deus abençoe. Se você é de outra cidade, coloque o nome da cidade que você está participando conosco. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, vamos juntos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Eu já estou aqui compartilhando nos meus grupos, mandando para meus amigos. Você pode fazer isso também. Compartilhe aí na sua mídia social, tem um clique aí, compartilhar, assim você também vai estar levando a palavra de Deus para outras pessoas. Então compartilhe aí com outras e outras pessoas. Eu só vou colocar aqui já para compartilhar. Pronto. Estou quase terminando e nós já vamos começar o nosso estudo bíblico semanal. Que bom que você está aqui conosco, bom tê-lo aqui conosco, tê-la aqui conosco. Eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida, como Ele tem falado aos nossos corações. Que bênção poder contar com você aqui nessa noite de estudo, noite de aprendizado da palavra de Deus. Eu já estou aqui terminando, já coloquei aqui nos meus grupos, assim outras pessoas vão poder participar conosco, né, do nosso estudo bíblico semanal. Prontinho. Vamos dar início então ao nosso estudo nessa noite. Coloque aí uma boa noite, você que está chegando, para a gente saber que você está aqui conosco. A transmissão está tudo ok, espero que continue assim, que não dê nenhum problema. Que bom poder estudar mais a palavra de Deus, poder juntos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Nós vamos, neste momento, dar início com uma canção, uma belíssima canção. Enquanto os irmãos estão chegando aí, nós vamos ouvir esta belíssima canção nesses dias tão difíceis, né? Dias tão pesarosos, dias tão complicados que nós estamos vivenciando. Então, no decorrer desta canção, você pode escrever aí uma mensagem, pode escrever aí um boa noite, para a gente saber que você está aqui conosco. Vamos ouvir essa canção, logo em seguida nós vamos orar, dando início então ao nosso estudo bíblico semanal. Ouçamos esta canção.
Amém. Que bênção poder estarmos juntos, reunidos para louvar ao Senhor, exaltar. Este é o anseio do nosso coração. Esse dia chegar em que Cristo há de nos resgatar, nos levar para o lar. Vamos orar, dando início ao nosso estudo nessa noite, nosso estudo bíblico semanal. Nós começamos uma nova série, né? Já estamos aí no estudo de número 4, Jó, integridade apesar de tudo. Nós chegamos agora no livro de Jó, terminamos há pouco tempo aí o livro de Gênesis, nosso estudo sequencial, estudo semanal, praticamente um ano estudando o livro de Gênesis, e agora nós começamos há 4 semanas praticamente aí, Jó, integridade apesar de tudo. Tivemos no nosso estudo inicial um panorama histórico do livro de Jó. Depois nós vimos o capítulo 1, do verso 1 a 5, a parte introdutória. Depois os versos 6 em diante, até o 21. E hoje, se Deus quiser, nós vamos aí dar continuidade no nosso estudo, agora no capítulo 2, né, no livro de Jó, aprendendo algumas lições preciosas para a nossa vida. E nesses dias tão difíceis, né, dias tão complicadíssimos, é tão bom poder olhar para a palavra de Deus e perceber que Ele é o Senhor, que Ele tem guiado as nossas vidas, que Ele tem conduzido a nossa caminhada, assim como no passado, Ele é o Deus que tem cuidado das nossas vidas hoje. Vamos orar? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos por esta noite em que os teus filhos se reúnem para aprender da tua palavra. Graças te damos porque temos a Bíblia, a palavra de Deus, o Deus vivo e o Espírito Santo que ilumina a nossa mente. Por isso, ó Pai, queremos te louvar, te exaltar. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, iluminando a nossa mente e nos ajudando nas inquietações da nossa alma. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Bom, antes de prosseguir, né, no nosso estudo aí, propriamente entrando no estudo dessa noite, deixa eu fazer algumas indicações aqui. A Maria está aí? A Maria está aí, a Maria Prado, né? A Maria sempre anota as minhas dicas de livros, né? Eu já tinha falado já desse livro, talvez vai aparecer, talvez não, vai aparecer invertido aí para você. Esse livro é um livro muito joia, falando da história, da narrativa aí de Jó, né? E é uma série praticamente hermenêutica do Dr. Daniel Santos, foi meu professor no seminário, e ele traz este livro belíssimo sobre a história, a narrativa de Jó. Se você, além dos nossos estudos semanais, quiser conhecer um pouco mais deste livro, do livro de Jó, olha, vale muito a pena você adquirir, tá bom? Então, lançado aí pela editora Cultura Cristã, Integridade apesar de tudo. Eu compartilhei o tema do livro na nossa série aqui, né? Então, vale muito a pena. Esse livro, além de você ter uma leitura muito gostosa, muito fácil, hábil, você tem aqui material de apoio, exercícios no livro, e também você pode acessar o site, se você buscar lá no Google, né, Daniel Santos, Jó, você vai achar lá o site do Dr. Daniel. Lá também você tem material de apoio vasto, vale muito a pena você adquirir. Além disso, você tem que ter a Bíblia, né? Se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue aí, porque nós vamos dar início ao nosso estudo nessa noite, jornada pela Escritura, e agora no livro de Jó. E no nosso estudo 4, no estudo de hoje, a prova da justiça de Jó. A nossa segunda parte, porque na semana passada nós falamos a prova da justiça de Jó, a primeira parte. E hoje nós vamos ver o capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 10, né? A seminarista Marcos Júnior está aqui conosco, ele já prontamente disponibilizou o link aí. Se você quiser, você clica, você já pode cair diretamente lá na Amazon Vende, em outros lugares, você pode adquirir esse livro. Só fazendo aqui já uma apresentação, né? O Marcos Júnior está vindo para a nossa cidade, aqui em Jaboticabal, é seminarista no Seminário de Brasília, e ele vai estar conosco aí por um tempo na nossa igreja, nos auxiliando, morando aqui na nossa cidade a trabalho, mas eu já tô convocando ele para trabalhar junto conosco aí. Desculpa o barulho,
a gravação em casa, né? Tá assim, então talvez você vai ouvir alguns barulhos aí. Mas vamos lá, queridos. Hoje o estudo número 4, a prova da justiça de Jó. Bom, antes da gente ler o texto bíblico, é importante destacar e tentar vislumbrar, né, toda essa cena. A história de Jó é uma história muito interessante que, quando começa, no versículo 1 até o versículo 5, nós vimos isso, nós vemos a história dizendo o seguinte: ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia, que se afasta do mal. Depois o texto diz que ele, Jó, recebera muitas bênçãos, bênçãos materiais, status. No Oriente não havia um homem como Jó. Muitos filhos, 10 filhos. Mas o cenário, nós vimos na semana passada, que aquele cenário maravilhoso, de repente, vai de água abaixo. A cena que desenrola do capítulo 1 e o capítulo 2 é uma cena que podemos dizer uma escada do céu à terra. Porque nós temos os eventos de um diálogo no céu acontecendo, do Senhor com Satanás, quando o texto bíblico diz para nós que os filhos de Deus se apresentavam ali e entre os filhos de Deus, Satanás estava ali. Possivelmente a expressão ali, filhos de Deus, faz alusão aos anjos, ao reino angelical, conforme nós temos no capítulo 38, a mesma expressão, falando agora no ato da criação, no capítulo 38 de Jó. Bom, chegamos no capítulo 2. As condições maravilhosas da vida de Jó mudaram repentina e dramaticamente, ou drasticamente. Ele entrou em uma prova dolorosa em sua justiça. Acima das cenas de sua vida pacífica na terra, algumas deliberações no céu levaram a confusões que viraram sua vida de cabeça para baixo. Estava lembrando de uma canção, de um hino que nós cantamos, e eu gosto muito desse hino, que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno, um temporal pode abrigar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar, mais ou menos assim. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E eu estava lembrando, quando estudando aqui o livro de Jó, quantas e quantas vezes nós não enfrentamos esse cenário, né? Um dia belíssimo, um dia de cores, tudo indo muito bem, e de repente o céu enegrece, de repente tudo fica sem sentido, a tempestade vem, e eu olho para a vida de Jó e eu imagino isso, Jó entrando numa tempestade. Agora, o que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que há uma palavrinha que aparece aqui no livro de Jó, que vale muito a pena ser destacada. Ele era um homem íntegro. Por isso, o tema do nosso estudo, integridade apesar das circunstâncias, apesar de tudo. O versículo 8 do capítulo 1 diz assim, olha lá, versículo 8. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e que se mantém afastado do mal. Estou lendo na NVT. Agora, no capítulo 2, quando você olha para o capítulo 2, o verso 3, ele nos diz assim: então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ou seja, isso chamou a atenção, e o que eu coloquei na semana passada, parece que o Senhor colocou um alvo, né, nas costas de Jó e falou assim, ó, esse é o meu filho. Ele é um homem íntegro, reto. Agora, uma das coisas que nós temos que lidar com o livro de Jó é que tudo que está ocorrendo está debaixo da soberania de Deus, da permissão, por que não dizer, dos decretos de Deus. Deus estabeleceu assim com um propósito. E a gente não pode perder o propósito. Deus não está brincando com Jó. Deus não está aqui fazendo um capricho e mostrando que ele tem poder. Na verdade, ele está mostrando o que nós vamos ver um pouquinho hoje. As ações, os intentos de Satanás. Ele está mostrando um homem que é temente a Deus. E várias questões. Bom, quando nós olhamos para essa vida de Jó, tudo virou de cabeça para baixo. O julgamento dele, a justiça, era dupla, né? Primeiro, quanto à obediência, né? E nós vimos isso, quanto à abundância, perdão. Ou seja, no capítulo 1, nós vimos que Jó perdeu toda a prosperidade, o status que ele tinha.
O que nós vamos enxergar no capítulo 1? Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a posição de status. E agora, no capítulo 2, o que nós vamos ver é que Jó perdeu a saúde. Olha que interessante isso, né? O Senhor tira dele todas as coisas, tira tudo. Agora, ambos, o capítulo 1 e o capítulo 2, que fazem aí como um prefácio de toda a história que vai decorrer do capítulo 3 até o capítulo 42, o que nós temos aqui, queridos, é que ambos, capítulo 1 e capítulo 2, se desenrolam num paralelo. Ambos têm um padrão da origem no céu e as fases acontecendo na terra e culmina com a resistência de Jó. Isso fica nítido. Então tem o diálogo no céu, o acontecimento na terra e a firmeza de Jó diante das dificuldades, diante de tudo que está desenrolando. A segunda rodada de testes, que podemos dizer assim, descrita nesse trecho, é simplesmente implacável. A segunda rodada de testes aqui, mais uma vez, o que nós vemos é que ele aceita, o Senhor acata, aceita, nós vamos falar um pouquinho disso, submeter aí o seu servo, né, Jó, a uma série de testes pelos caprichos de Satanás. Satanás coloca em xeque a integridade de Jó. Satanás, como nós vimos na semana passada, chega ao ponto de dizer o seguinte: ele te serve porque o Senhor está abençoando ele. Né? Existe um motivo por trás de tudo isso. E o Senhor, então, agora no capítulo 2, o que nós vamos ver, ele permite que Satanás, então, toque na saúde de Jó. Eu não diria nem tanto que permite, ele ordena que toque na saúde de Jó. Agora, é interessante que nem Satanás, nem o leitor deste livro de Jó esperavam a segunda rodada de testes. Porque quando você termina o capítulo 1, Jó, ele termina bem. Bem no sentido de o Senhor deu, o Senhor tomou, eu sei que o Senhor está no controle. Sabe, quando nós terminamos o capítulo 1, é como se pudéssemos dizer, ele passou no teste. Mas mal sabia Jó que outros testes viriam pela frente. Então, nós vamos cobrir hoje o julgamento sobre a saúde de Jó. Depois, nós podemos comentar um pouquinho sobre o julgamento como um todo, fazendo algumas observações finais. Então vamos lá, olhando para o nosso texto. Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 2. Que terça-feira eu me desculpei pelo tamanho da minha garrafinha, mas é mais prático aqui beber água na garrafinha que eu tenho do que num copinho ficar toda hora trocando. Então vocês me desculpem não ser tão delicado aqui. Vamos lá para o nosso estudo, Jó, capítulo 2. Olha só, meus amados, o que nós temos? Em primeiro lugar, nós temos a origem do julgamento em uma conversa celestial. Nós temos a origem do julgamento em uma conversa celestial. É importante destacar que a cena que está desenrolando aqui não é uma cena acontecendo no patamar da terra, na esfera dos homens, né? Não está ocorrendo aqui como entre nós, aqui num diálogo. Essa cena está ocorrendo num patamar que está além da nossa visão, além do que os nossos olhos podem enxergar. É importante destacar isso, porque lá no capítulo 2, toda essa cena começa ali num diálogo com o Senhor, com Satanás. Como antes, uma troca de palavras entre o Senhor e Satanás dá início ao julgamento na terra. A conversa começa com generalidades, depois ela muda, né, para os detalhes na vida de Jó. É importante fazer um destaque aqui no nosso texto, né, porque nós vamos considerar a ordem, né, o geral, o específico e depois o resultado, seguindo o mesmo padrão que nós usamos na semana passada. Então a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é o verso 1 e 2. Olha aí na sua Bíblia, eu transcrevi, né? Se você quiser acompanhar, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Ou de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, o que nós precisamos destacar, nós temos um registro aqui, que é o registro de uma discussão geral de Deus com Satanás. Uma discussão geral de Deus com Satanás. Se você observar, há uma certa similaridade, os textos são praticamente idênticos em alguns blocos de texto do capítulo 1 e o capítulo 2. Né? Como a primeira cena no céu, Satanás usa uma linguagem evasiva. Ele dá uma resposta sem dizer nada, indo e voltando, caminhando para cima e para baixo. Parece que ele deve ocultar a verdadeira natureza da sua atividade na terra. Ele é o enganador a cada passo, desde o início. Deixa só o carro passar aqui. Então, a primeira coisa que nós devemos destacar no versículo 1 e 2 é que o relato começa novamente. Houve um dia. É possível, queridos, que essa frase indica uma continuação da história de Jó. Assim como no capítulo 1 houve um dia de uma série de tragédias como a perda dos bens, como a morte dos filhos, como uma série de outras questões, o nosso texto começa, houve um dia. Essa frase indica então a continuação da história de Jó, embora de uma forma muito incomum, porque o que acontece neste dia ocorre dentro da história humana, mas não na terra, no céu. O texto diz então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. É importante dizer, né, que na semana passada nós falamos, mas como? Entre os filhos de Deus veio Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 12, nós sabemos que após Cristo declarar, né, está consumado, Satanás ele foi expulso e ele perde então essa capacidade de acusador dos filhos de Deus. Mas até então ele se apresenta como o acusador. Então, como a primeira cena no céu, Satanás ele usa uma linguagem que eu chamo aqui de evasiva. Porque o Senhor pergunta para Satanás, de onde vens? É importante também destacar, Deus não está aqui, algumas pessoas até falam, tá vendo, o Senhor não sabe todas as coisas. O Senhor não sabe de estar em todos os lugares. Não, o Senhor sabia. Na verdade, a pergunta do Senhor aqui para Satanás é uma pergunta que posiciona a mostrar a atuação dele. Quando eu leio esse texto, quando nos diz assim, de onde você vem, e ele fala de rodear a terra, na verdade lembra um pouco daquilo que Pedro nos diz, que o diabo busca ocasião para nos tragar como um leão. E ele está em todos os lugares ali, e à espreita. Então a ideia do texto, ela traz um sentido de que que o Senhor não sabia onde estava Satanás. Mas a ideia do texto é que Satanás, ele anda indo, voltando, caminhando para cima, para baixo, buscando uma ocasião para acusar, para tragar. Então, em primeiro lugar, nós temos aí o registro da discussão geral com Satanás. Depois o nosso texto continua, e no versículo 3, o texto diz assim, perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Algumas questões que vale muito a pena destacar aqui. Veja que o Senhor usa uma expressão belíssima. Ele conserva a sua integridade. Poderíamos não acrescentar, mas entender que isso traz o sentido de, apesar de, ele conserva a sua integridade. Apesar de tudo que Jó sofreu, ele conserva a sua integridade. Meus amados irmãos, como antes, né, Deus direciona a atenção para Jó, louvando, exaltando aí essa característica da sua irrepreensibilidade. Acho que deu certo aí. Ensaiei bastante para não... Irrepreensibilidade. E ele perguntou o Senhor a Satanás, né? Você observou meu servo Jó?
Eu fico imaginando essa cena, como Satanás enciumado com tudo isso, né? Porque depois ele responde, como ele deve ter ficado bravo. Poxa, eu já tirei tudo dele. O Senhor mandou, né, um fogo, mandou um monte de coisa, e ele conserva a integridade. E aí o Senhor então se refere como Jó fez com a perda de bens e da sua família. Essa expressão, ele conserva a integridade, ela está ligada à perda de Jó. Ele conserva apesar de tudo isso. E o versículo então diz, embora me incitaste contra ele sem causa. Meus amados, aqui nós podemos dizer o seguinte, uma outra discussão específica sobre Jó, e podemos fazer isso em 3 partes, né, sobre algumas questões. Em primeiro lugar, a ideia de que o Senhor agiu contra Jó mostra que as perdas do patriarca experiente veio do Senhor. Nós temos uma tendência, né, eu já falei isso na semana passada, nós temos uma tendência de, às vezes, ver algumas situações calamitosas na nossa vida e achar que tudo é o diabo. Eu não sei se você já viu alguém, não, foi o diabo, é o diabo isso. A torradeira queimou, foi o diabo. Não, acabou isso, foi o diabo. Meus amados, veja, muitas vezes Deus, além de permitir, manda provações na vida dos seus filhos para que eles sejam aprovados. Sabe, quando nós olhamos para isso, na verdade, né, de tudo isso, os sabeus, os caldeus, o fogo, o vento, são instrumentos na mão do Senhor. E Jó está certo quando ele diz algo precioso. Lá no capítulo 1, olha aí, se você tiver uma Bíblia aberta aí, olha o verso 21. No verso 21, Jó reage diante de tudo aquilo e ele diz o seguinte, verso 21, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor deu, o Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, Jó entende que tudo veio das mãos do Senhor. Às vezes nós temos essa dificuldade de lidar com essa situação. Então a primeira coisa a destacar é que a ideia de que agiu contra Jó, na verdade, não podemos colocar Satanás como agente livre, e isso fica claro, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, como se ele agisse soberanamente no mesmo pé de igualdade com Deus. Segunda coisa que nós precisamos destacar, parece que o Senhor tem apenas bênçãos em mentes para Jó, até que Satanás apareça e faz com que ele destrua Jó. Veja, é evidente aqui que desde o início Satanás é um instrumento nas mãos de Deus. Ele cumpre as ordens do Senhor. Satanás não está aqui dizendo, não, eu vou tocar, queira o Senhor ordenar ou não, eu vou fazer do meu jeito. Olha aqui algo que é bem precioso, porque às vezes nós colocamos muito sobre o adversário, ou então achamos que temos poder de ordenar em Deus, né? Veja, o julgamento de Jó é apenas uma ideia de Satanás em um sentido secundário. Porque é óbvio que Satanás, ele é o acusador, ele é o adversário, e ele agora está de frente com um homem santo, ele está de frente com um homem íntegro, com um homem reto. Só que veja, o julgamento de Jó é a ideia de Deus. O teste, se podemos usar assim, eu gosto, o Dr. Daniel Santos usa e outros usam, os testes pelos quais Jó foi submetido é a ideia de Deus. Ainda que o Senhor, dentro da sua vontade permissiva, ou dentro dos decretos de Deus, estabeleceu os meios, ele usa Satanás como um instrumento. E veja que a afirmação que aparece no texto, lá no versículo 3, você incitou-me a destruí-lo, significa simplesmente identificar o fato de que Satanás buscou a permissão de Deus para prejudicar Jó, e Deus deu os meios para realizar o plano. Então, muitas vezes a gente tem um medo, né? Não fala no diabo não, que eu tenho um medo. Não, ele está sob o controle de Deus. A gente precisa entender isso. Às vezes você tem aquela ideia, né, que Satanás, dentro
umas ideias medievais, né? Que Satanás está ali numa briga de braço com Deus e que parece que em alguma hora ele vai vencer. Ele já é derrotado. E ele não tem autoridade. Veja que o texto bíblico mostra que, junto com os filhos de Deus, Satanás estava no meio, mas ele não entra meramente sem que o Senhor o traga. A gente precisa entender isso. Mas em terceiro lugar, sem razão não significa, né? O Senhor diz lá no texto, me incitaste sem razão, não significa que Deus agiu de forma arbitrária, irracional, no julgamento da abundância de Jó. Jó era um homem irrepreensível e realmente não perdeu tudo o que tinha por causa de algum pecado específico ou de alguma natureza grave, né? O Senhor não agiu porque Jó fez isso, então ele iria castigá-lo como consequência. Mas essa metáfora histórica, como Deus age, né, ali, ele está mostrando que ele é o rei, assim como um rei terreno, que tem autoridade, que pode fazer todas as coisas. Lembre-se, nós devemos focar em Jó, mas nós devemos ver o todo do livro. E o todo do livro nos enriquece, por exemplo, no sentido de que Deus tem o controle, como Jó mesmo reconhece, de dar e tirar. E o Senhor não está aqui sendo instigado meramente por sentimentos, chora que Deus dá, esperneia, ou faça isso, ou faça aquilo. Então veja, ainda continuando no texto, olha o versículo 4 e 5. Deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui, antes de falar do versículo 4 e 5. O Senhor nos dá nessa conversa com Satanás e todas as ações ali na vida de Jó, o Senhor nos dá nessa conversa celestial uma revelação sobre Satanás dentro do reino de Deus. Isso é importante para você. Porque eu não sei se você já parou para pensar. Nós falamos muito sobre o reino de Deus, mas o que envolve o reino de Deus? É só a igreja. Na verdade, tudo é o reino de Deus. Ele não é Senhor só sobre uma porção chamada igreja. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E em uma metáfora que se estende, que fala de realidades espirituais, de maneira que nós podemos entender. Por isso, a narrativa, a tratativa aqui está sendo realizada na esfera celestial. É como se o céu tivesse agora abrindo para que a gente pudesse olhar, olha o que está acontecendo. E essa metáfora então apresenta Deus como um rei terreno que permite que o seu arqui-inimigo seja presente no seu trono. Ele é um inimigo que deve responder ao seu rei. E Satanás é interessante porque quando Jesus, naquele momento em que um jovem estava possesso de espíritos malignos, e aí Jesus vem vindo e ele liberta aquele jovem de Gadara, e ele fala assim, o que temos nós contigo, né? Acaso é tempo, já chegou o nosso tempo. Eles tremem, eles reconhecem a realeza, o senhorio de Deus. Tiago fala que ele treme, ele crê e treme. Então, só apenas para simplificar aí para nós. Bom, versículo 4 e 5 diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Pele por pele. Meus irmãos, essa expressão, pele por pele, ela é difícil o significado da expressão, pele por pele, é difícil de ter certeza. Mas há um paralelo no texto que nos ajuda e sugere algo precioso, porque a continuação do texto, ele diz assim, Satanás, pele por pele, mas a continuação diz, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. A frase, ela traz o sentido de que Satanás agora está dizendo o seguinte, ele mantém a integridade, porque apesar de ter perdido tudo, ele não é bobo, né, de blasfemar contra o Senhor, porque ele ainda tem a pele. Ou seja, a ideia aqui, né, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida, é claro o suficiente e sugere que qualquer homem sacrificará a pele de outras pessoas para salvar a sua própria pele. Essa é a ideia. Pele por pele. Né? É a ideia de que ele é íntegro porque ele ainda está vivo, ele está com a saúde boa ainda, né?
Então, quando ele pressiona o Senhor para tocar nos ossos e na carne de Jó, claramente Satanás está pressionando para um ataque na vida corporal do patriarca. É um ataque diretamente ali na pele, no corpo, na saúde de Jó. E aí o versículo 6 é interessante, que diz o texto, então, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder. Veja que o Senhor deu autorização, mas poupa-lhe a vida. Essa expressão, mas poupa-lhe a vida, é muito interessante, porque é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte, olha, eu vou permitir que você toque na saúde dele, mas a vida dele, você vai ficar responsável. Você não tem o direito de lhe tirar a vida. Ou seja, é interessante que o resultado dessa conversa celestial significa então que Deus deu autorização para Satanás de causar dores, de fazer sofrimento sobre Jó, mas ele não tem poder de tirar a vida de Jó. Para falar a verdade, somente Deus tem todo o poder de dar e tirar a vida. Só ele tem poder. O salmista fala que se ele cortar a respiração, os reis dessa terra deixam de existir. No Novo Testamento o Senhor fala, não tema os homens, mas tema Deus, que pode tanto matar o corpo quanto mandar a alma para o inferno. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, meus amados, é essa discussão no céu. Essa discussão celestial que podemos dizer. O segundo momento que nós vemos são as fases. Agora o plano em ação, versículo 7 a 9, as fases do teste, as fases da prova da justiça de Jó. Então, o diálogo sai da cena no céu e agora ele parte para a terra. Agora vem as ações aqui. E existem duas fases que eu quero destacar, que o nosso texto mostra. A primeira fase, que podemos dizer, da primeira fase, é do adversário de Jó, Satanás. É a primeira fase a ser destacada. Veja que o texto diz, no versículo 7, o que é muito parecido também com o capítulo 1, né? Então saiu Jó da presença do Senhor e saiu Satanás, da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Antes de prosseguir aqui, se você tiver alguma dúvida, quiser escrever aqui nos comentários, pode colocar nos comentários que o seminarista Marcos está aqui, ele responde. Brincadeira. Eu posso responder, se eu não souber, depois a gente pode conversar em off aqui, ou eu mando uma mensagem, não tem problema não. Vamos voltar aqui para o texto. Meus amados, no julgamento anterior, lá no capítulo 1, relativo, às posses de Jó, o papel instrumental de Satanás é definitivamente implícito. Ou seja, ele está em atuação, mas é suprimido. Veja que no capítulo 1, Satanás sai e o que nós vemos é Deus mandando os sabeus, os caldeus, fogo, vento, tudo aquilo dizimando o que Jó tinha. Agora, nós não podemos esquecer que ele certamente, Satanás, é o pai dos assassinatos, ele é que está por trás de toda a cena do que vemos, do grande malefício. Mas agora, nessa segunda prova, nesse segundo teste, é interessante porque a esfera de ação de Satanás não é mais implícita, é explícita. Ou, que podemos dizer, explicitamente ativo. Porque veja só, nós somos informados que Satanás atingiu Jó com feridas nojentas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja, ele tomou todo o corpo de Jó, o versículo 7 fala isso. E pela ação, então, de Satanás, feridas repugnantes, cobriram completamente o corpo de Jó, não apenas a cabeça, mas também os pés, até a planta dos pés, o alto da cabeça, feridas como alguns especialistas falam, como furúnculos, dolorosos, terríveis, inflamações irritantes, extremamente dolorosas, algo purulento.
ao ponto de trazer nojo. Portanto, nós vemos que Jó buscou alívio para sua coceira, para tudo isso que ele estava sofrendo. Olha o verso 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Às vezes nós olhamos para o texto e falamos assim, essa é a ação natural, né? Você está com uma coceira e é isso que nós fazemos, um pernilongo pica, nós vamos coçar, né? Nós simplesmente, se temos um furúnculo, alguma coisa, nós coçamos. Só que há um detalhe no texto aqui. É possível que o ato de Jó, sentado em cinzas, ele tenha um sentido cerimonial. A ideia, queridos, é que o fato de Jó, eu coloquei aqui para nós, quando Jó senta no chão, nos lembra os rituais de poeira, de cinza, que indicam arrependimento. Lembra? Quando eles pegavam cinza e jogavam sobre a cabeça. É como se Jó estivesse bradando ali, dizendo o seguinte, a desgraça chegou de forma completa. O que sou eu? E assim nós temos também um eco da criação do homem, do pó da terra e da morte por causa do pecado. Do pó vocês são, e ao pó você deve retornar. Então, o verso 8 é muito mais do que uma ação de alguém que está coçando aí, porque está terrível, né? Ou sentado em cima de cinzas só para aliviar as dores. Bom, essa é a primeira fase, né? Satanás toca na saúde de Jó. Jó fica tomado de feridas. Mas existe uma segunda fase. E essa segunda fase se encontra no versículo 9, a esposa de Jó. Dr. Daniel Santos tem um artigo muito jóia, também lá no site, que ele fala em defesa da esposa de Jó. Eu comecei a ler, não vou aqui entrar no mérito, mas ele levanta a questão de que, imagine o que a esposa de Jó estava passando. Perdeu os filhos, perdeu tudo. Mas nós não vamos entrar no mérito. O que eu quero é destacar essa segunda fase das lutas que Jó estava travando. Olha o versículo 9. E o verso 9 é muito interessante e nós podemos dividir em duas partes aqui, porque veja só, o verso 9 diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe, meus amados irmãos, é interessante que nada é dito sobre a mulher de Jó no capítulo 1. Nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos de que família ela era, nós não sabemos qual foi o sentimento que ela teve em relação à morte dos filhos. A única vez que ela aparece é agora, nesse diálogo, Jó se coçando ali, Jó terrivelmente tomado por essas feridas. E aí, eu falei que é interessante dividir em duas partes o versículo, porque a primeira parte, ela traz à tona a integridade de Jó. Aquilo que o Senhor dissera a Satanás no versículo 3. Ele conserva, apesar de tudo que ele enfrentou, ele conserva a integridade. Agora, na afirmação da mulher de Jó, na pergunta, melhor dizendo, ela está mais como uma afirmação. Ou seja, você ainda conserva a integridade? Você ainda permanece temente a Deus, apesar de tudo? Apesar dele ter mandado a destruição sobre nossa casa, ainda você adora esse Deus? E aí, na segunda parte, ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou amaldiçoa Deus e morre. Sabe, meus irmãos, o texto que nós temos aqui, infelizmente, podemos dizer que ela não é a mulher sábia de Provérbios 31, ou quando Provérbios diz a mulher sábia edifica o lar. A tola destrói com as próprias mãos. O próprio Jó, nós vamos ver isso no versículo 10, chama ela de tola. Você é tola porque você não está enxergando todo. Agora, olha que interessante. Em vez de ajudar o marido na área crítica da sua vida, sofrendo em relação ao que é mais importante, sua caminhada com Deus, porque ela deveria apoiá-lo e dizer, olha, mantenha a integridade, é isso mesmo, aguenta firme. Ela involuntariamente se torna um advogado de Satanás. Ou que a gente gosta de chamar, a gente fala, né, o advogado diabo, né? Aconselhando Jó a amaldiçoar a Deus e morrer. Então percebe que a mulher de Jó aqui,
Ela aparece, não sabemos se levada por sentimentos em relação aos filhos, né? Ou se levada ali, ou instigada por Satanás, não sabemos. Mas o que sabemos é que ela faz um papel de acusador. Ela está aqui apontando o dedo para o problema e não enxergando o todo, que Deus é soberano. Ela está apontando para o problema e falando para Jó o seguinte: Deus não te ama. Cadê? Cadê seu Deus? É como se ela estivesse dizendo isso. Como manter a integridade quando tudo está desabando? Só abrindo um parênteses, né? Ou melhor dizendo, transportando uma aplicação rápida para nós. Você consegue manter a sua integridade mesmo no caos que nós estamos enfrentando, coronavírus, lockdown, outros e outros problemas? Isso serve de exemplo para nós. Porque talvez muitas pessoas vão chegar para nós e dizer: para com isso. Manter a integridade. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Bom, então essas são as fases da vida de Jó, né? Satanás, versículos 7 e 8, e no verso 9, a mulher de Jó. E aí nós temos então a resistência, o que podemos chamar a resposta da prova, né? Agora Jó vai dar mostras diante dos testes. E aí, foi aprovado ou não? Como que vai ser, né? Essa resistência, ela é resumida na resposta de Jó para com a sua esposa. E também nós podemos dividir em duas partes o versículo 10. Olha só, diz assim: mas ele respondeu: falas como qualquer doida ou como tola. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Veja que está muito páreo, né, o capítulo 1 com o capítulo 2. Porque no capítulo 1 ele reconhece que tudo vem das mãos de Deus e ele se submete. E agora aqui, na resposta para sua esposa, ele também diz o mesmo. Veja, queridos, ela revelou ser uma tola, a mulher de Jó. Ela se transformarmos a sua pergunta, ela implica em alguém que só está olhando a desgraça. Ela não se submete que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então veja só, devemos estar aqui resignados a aceitar, segundo as palavras de Jó aqui, tudo que Deus dá e retém livremente. Deus deu e Deus tirou. Eu lembro até hoje uma cena que me marcou muito. Um pai perdeu seu filho jovem, assassinado num assalto, um conhecido. E no velório, no enterro, o pai crente, ele disse o seguinte, sepultando o seu filho, ele era pedreiro, o pai, e ele quis colocar os últimos tijolos ali na sepultura. E a frase desse pai crente foi o seguinte: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que dureza, que situação difícil. Deus deu e Deus tomou. É interessante porque Jó está dizendo: temos recebido o bem, não receberíamos também o mal. É a ideia de que Deus pode, por motivos que só Ele sabe, permitir ou ordenar que o mal, que a calamidade venha sobre nossa vida. Sabe, meus irmãos, é gostoso demais, é agradável ter uma vida pacífica, tranquila, avanço, progresso, prosperidade, ver Deus prover as coisas. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus também retém. Nós não podemos nos esquecer que Deus também envia os problemas, as calamidades, para trazer lições. Quando nós lemos Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E depois a continuação do texto mostra que ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem, não são só coisas boas, mas até as tragédias visam nos edificar. Tiago fala, tem de motivo de grande alegria o passardes por provações. Então, meus irmãos, atormentado pela dor, atormentado pelo sofrimento, Jó insiste em confessar a soberania de Deus e no nosso lugar de submissão.
Atormentado por aquela dor, ao invés de blasfemar contra Deus, Jó responde para sua esposa: Deus é soberano e eu me submeto a Ele. E a cena então termina com um comentário do narrador de uma forma belíssima. A continuação do texto diz: em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu te pergunto, o que não pecou Jó? O que o texto está querendo dizer com isso? Meus amados, algumas pessoas acham que isso significa que ele não pecou em seu coração, né? Mas na verdade, essa é uma inferência, né? Não é uma inferência necessária, porque nós já vimos isso na semana passada. Jó era um homem que tinha um cuidado com os olhos, com a língua, com a boca, com o coração, ou seja, o temor o levava a ter essa vida. Quando o texto diz em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte: Jó não pecou nem no coração, nem na fala, mas se afastou do mal, repreendendo sua esposa. Lembra que ele desviava do mal. Ou seja, Jó não sucumbiu em blasfemar contra o Senhor. Essa é a melhor tradução. Significa que ele não pecou amaldiçoando a Deus com os lábios e com o coração mau. Então a gente tem que tomar cuidado. Não, eu nunca falei nada, né? Na hora de passar pelas dificuldades, mas o coração está um coração amargo, reclamando internamente. Deus conhece os intentos do nosso coração. E aí, para a gente concluir nessa noite, chegando aí ao final do capítulo 10 aqui, o capítulo 2, né, no versículo 10. Meus amados, deixa eu fazer uma pergunta antes de falar um pouco da conclusão aqui, já na conclusão. Você tem olhado o todo na sua vida? Tudo que está acontecendo ao seu redor, todas as coisas boas e as tragédias, você consegue ver o desenrolar destes fatos? E você ainda consegue enxergar o amor de Deus? Queridos, nós olhamos para a vida de Jó e nós devemos agora olhar para trás, para a prova da justiça de Jó como um todo. Na grande imagem, as provas da justiça de Jó vêm do céu para a terra, de Deus para Jó. E notavelmente, Jó passa no terrível teste de fé e, portanto, esperamos uma terceira cena, porque até agora só temos duas provas, dois testes, uma terceira cena no céu em que o Senhor elogia Jó em triunfo ousado contra o adversário. O que nós esperaríamos nessa cena seria o seguinte: e então Jó prevaleceu, Satanás foi envergonhado, e fim. Aí sobe as letrinhas, né? Poderíamos pensar assim se ficássemos apenas com esses dois versículos. Mas olha só, não há nada, não há uma terceira cena no paraíso. Não há uma terceira cena dizendo e Jó viveu feliz para sempre. Nada é nunca. Agora no livro de Jó, Satanás sai de cena. Nós não vamos mais ouvir Satanás aqui dialogando. Nós não vamos ver mais Satanás em atuação no restante do livro. Ele é largado abruptamente. Isso serve uma dica para nós, né? Que às vezes gostamos de enfatizar tanto as ações do diabo e esquecemos da soberania de Deus na história. Veja, quando nós olhamos aqui para este livro de Jó, esse versículo 10 é um trampolim, o final do verso 10, para o que está por vir. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Meus amados irmãos, portanto, o que nós vemos é um silêncio. Parece que agora o céu se fechou nessa cena. Jó tem muitas perguntas que ele vai fazer ao longo do livro, sem respostas, até que depois o Senhor então traz as respostas que Jó precisa ouvir. Mas, para a gente terminar, eu quero trazer para os irmãos, destacar 3 palavras aqui que pertencem aí dentro da nossa lição, para você guardar no seu coração nessa noite, para você aplicar como remédio nesses dias tão difíceis, tão conturbados. A primeira delas, sabedoria. O relato, até aqui o que nós vimos, o relato mostra sabedoria e justiça em um todo indivisível. O relato mostra sabedoria
num todo indivisível. Veja só, meus irmãos, mesmo que aquelas pessoas mais próximas de nós, como uma esposa, um amigo, um marido, um colega de trabalho, nos faça o que nós chamamos de fazer o papel de bobo nessa terra, ou tente nos envergonhar, né? A maneira de lidar sabiamente com as coisas difíceis da vida e o engano do maligno é adorar a Deus com palavras de humildade, submissão, reconhecendo sua pequenez, reconhecendo que você não é dono de nada. A melhor maneira de lidar com os problemas dessa vida é reconhecer que nós viemos nu para essa terra e que, quando partirmos, nós não vamos levar nada. Isso tira a ansiedade do coração. Isso nos faz descansar. Veja que Jó destaca isso no capítulo 1 e capítulo 2. A sabedoria de que tudo veio das mãos do Senhor. É interessante porque ele está aqui destacando: eu não tenho título, eu não tenho riqueza, eu não tenho status, eu não tenho família. Porque quando partimos daqui, por mais que amemos os nossos filhos, o marido, a esposa, os pais, há uma linha e nós não vamos levar. Ele não pode nos salvar, eles não podem nos salvar. Então a primeira coisa que eu quero destacar é: nós devemos confessar a nossa fé em Deus, dizendo que tudo vem das mãos do Senhor. Se você está saudável hoje, não é por causa de uma vacina, não é por causa de um remédio, é porque Deus quer assim. Se você está doente, Ele permitiu que isso acontecesse e Ele é o Deus da cura. Mas se Ele tirar a vida, é porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos orienta dizendo: não andem ansiosos. O vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam. E nós precisamos aprender com a sabedoria de Jó que Deus deu, Deus tirou. E não é fazer papel de bobo neste mundo. Reconhecer a sabedoria, a soberania de Deus é viver em sabedoria de vida. Segunda palavra que eu destaco aqui nessa noite é conforto. Nós enfrentamos muitas coisas difíceis em nossa jornada na Terra, incluindo os meandros da espiritualidade, guerra com principados e potestades, pois lutamos não apenas com a carne e com o sangue. Se por um lado eu falei que Satanás sai de cena do livro, né? Se por um lado eu falei que Satanás não tem poder autônomo para tocar na nossa vida, porque Deus é soberano, por outro lado nós precisamos também não menosprezar, melhor dizendo, não menosprezar os intentos de Satanás. Ele quer destruir. Veja como o apóstolo Paulo diz, né, lá em Efésios: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos que estão presentes. Efésios capítulo 6, 12 e 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau, e tendo feito tudo, permaneceis firmes. Muitas vezes nós temos o dia mau. E aí, como nós vamos lutar? Com armas carnais? Sabe, meus irmãos, nós estamos enfrentando tempos difíceis, mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor está conosco e que Ele deixou as armas, a palavra dEle, a oração, os meios de graça, a comunhão com os irmãos. Nós precisamos usar a couraça da justiça para resistir o dia mau. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ideia aqui parece que Jó resistiu com a sua integridade, conservando sua integridade. Sabe, queridos, nós não sabemos o todo, o que está acontecendo, mas há uma palavra de esperança. Deus está conosco, está cuidando, Deus tem o seu tempo, Deus está guiando as nossas vidas. Não se desespere. Sabe, a mensagem celestial que ocorre em toda essa cena é que, ainda que seja tão dramática, Deus está cuidando dos seus servos, dos seus filhos. Então, o diabo existe. Ele quer destruir nossas famílias. A sua obra maligna, ele está sempre trabalhando para destruir, mas ele tem um limite. Ele não é um agente livre total. Ele tem um limite. Ele está dentro dos limites
estabelecidos por Deus. Veja que Deus disse, você pode tocar na saúde de Jó, mas não pode tirar a vida. Deus estabelece os parâmetros, os limites. Então não tema ao deitar à noite, pode ser que o diabo faça alguma coisa. Confie em Deus, isso sim você deve fazer. Confie na soberania de Deus. Isso traz conforto para nós. Mas eu termino com uma terceira palavra, que é esperança. Veja que o nosso texto, o Senhor não chama Jó de um bichinho qualquer, ou aquela coisa chamada Jó. O Senhor chama Jó de meu servo. Isso indica propriedade, portanto, eleição. Sabe, meus irmãos, é interessante que nós estamos falando de um homem justo, íntegro, reto, que Deus manda provações. Mas Deus só prova aqueles que são seus, os eleitos, que serão aprovados. Aqui nós temos o mistério da eleição dentro de um conjunto de mistérios do sofrimento circundante. Como conciliar a soberania de Deus e o sofrimento dos servos temente? É só lembrar que nós estamos vivenciando tudo isso por causa do pecado. Um mundo que jaz no maligno. Mas não se esqueça que o maior sofrimento Jesus levou ao levar os nossos pecados na cruz. E hoje nós somos mais que vencedores. Isso traz esperança. Sabe, há um texto que eu quero ler para terminar, para você dormir bem nessa noite, porque talvez você nessa noite está aqui assistindo esse estudo pensando, poxa vida, eu sou tão falho, tão pecador, e diferente de Jó, às vezes eu tenho falhado. Lembre-se que Jesus pagou um alto preço pela sua vida. E eu coloquei para nós o texto de Romanos, se você quiser acompanhar aí, capítulo 8, versículo 31 a 39. Ele diz assim, eu queria que você pensasse nessa situação que a gente está enfrentando hoje, né, nesses problemas, coronavírus, problemas de finanças, problemas de saúde, problemas de várias ordens. E aí Romanos 8, 31 a 39 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele tem toda a autoridade. E aí diz o texto, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se isso não animar seu coração nessa noite, nada nesse mundo vai animar. Porque nós somos mais que vencedores. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, apesar de tudo isso que está ocorrendo ao nosso redor, uma vacina, ela vem como uma solução paliativa. Porque o máximo que ela pode dar de sobrevida para qualquer pessoa que tomar é 50, 100 anos de vida. Mas e a eternidade? Qual é a esperança que nós temos? O livro de Jó mostra que ele morreu. Viveu mais 140 anos depois aí de tudo isso que ocorreu na vida dele e morreu. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a esperança que temos. Satanás não pode, ele tentou, mas ele não pode frustrar os desígnios de Deus. O Senhor concretizou quando Jesus disse, está consumado, o acusador foi expulso. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus.
Você precisa descansar seu coração nele. Ter essa esperança e ser chamado, como Jó foi chamado, meu servo, minha serva. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, nos lembremos que nem mesmo os piores inimigos dessa terra podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida, dando a você a esperança de que, apesar de tantos problemas, como a saúde que muitas vezes é assolada, existe um Deus no céu cuidando de nós. Meus irmãos, nós devemos ter essa perspectiva, né? Nosso irmão Bruno está aqui conosco. Bruno foi minha ovelha lá em Monte Alto. Deus abençoe. Bruno, ele diz assim: nossa vida não é aqui, estamos apenas de passagem. Devemos olhar para a glória do céu. Exatamente, Bruno. Às vezes, muitos de nós não têm atentado a isso. Nossa vida aqui é uma passagem. Devemos sim viver aqui com intensidade, em abundância, mas lembrando que o porvir nos aguarda. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco. Nós vamos orar neste momento. Se você chegou depois e quiser acompanhar, nossa transmissão estará também daqui a pouquinho lá no YouTube. Você pode assistir lá ou assistir aqui mesmo na nossa página no Facebook. E antes de orar, quero apenas trazer alguns avisos. No próximo domingo, nós temos a nossa escola bíblica presencial às 9 horas da manhã. E no domingo, às 18 horas, nós mudamos o nosso horário devido ao Plano São Paulo, à fase vermelha, aos decretos, né, que nós estamos tendo aí. Nosso culto será às 18 horas, com a celebração da Ceia do Senhor. Pretendemos aí das 18 horas, no máximo até 19h40, passar aí esse período em adoração, louvando a Deus também de forma presencial, né? Também de forma presencial e online. O Bruno colocou aqui, como sabe que sou eu? O pastor conhece a ovelha, sente o cheiro da ovelha mesmo de longe. Deus abençoe, meus amados. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Talvez você está passando por alguma dificuldade, um problema, né, seríssimo aí. Creia nisso. Deus está controlando todas as coisas. E Ele tem poder para reverter essa situação na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, e te agradecemos por esse estudo nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, porque tudo vem das tuas mãos. E não há uma poeira em que o Senhor não revogue ou não chame para ti como Senhor. Tu és Senhor de todo o universo. Tu és Senhor das nossas vidas. Obrigado pela vida de Jó. Obrigado pelo aprendizado de hoje. Que apesar das lutas, apesar das dificuldades, Tu, ó Deus, tem guiado a nossa caminhada. Tu, ó Deus, tem cuidado de nós como Teus filhos amados. Dá-nos uma noite de descanso, protegidos, amparados por Ti, e que amanhã e o restante dessa semana, assim como Jó, conservemos a integridade de um crente fiel, apesar das dificuldades, apesar das lutas, que adoremos o Senhor. Te bendizemos, ó Pai, e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Tenha uma excelente noite, abençoada por Deus. Um grande abraço a todos. E domingo espero vocês no nosso culto presencial. De manhã, o estudo bíblico, a escola dominical. E à noite, nosso culto com a celebração da Ceia do Senhor. Deus abençoe, meus amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.